Olá, meus amigos, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre isso aí. Por que você não fala inglês? Por que você não consegue aprender inglês? Passa anos e até hoje entrou e saiu de curso, assistiu aulas, comprou curso e mesmo assim está aí falando algumas palavras, mas não consegue de verdade ter uma comunicação segura e fluida. Meu nome é Leonel Ramos, eu sou professor de inglês também. Fui aluno e sou, na verdade, um aluno sempre serei. Eu sempre falo para os alunos que todo estrangeiro, na verdade, todo brasileiro ou outra nacionalidade que você não nasceu com inglês sendo a sua língua materna, você vai ser sempre um aprendiz. E não tenho nenhum problema com isso. Na verdade, até o nativo, ele está aprendendo também, como eu estou aprendendo também. A minha língua materna, a gente está sempre aperfeiçoando, não é verdade? Mas vamos começar, meus amigos, falando sobre as causas de você não conseguir aprender, tá? Eu comecei a estudar inglês com 13 anos, mais ou menos, e eu fui um aluno muito relaxado. Eu ganhei uma bolsa de estudos integral em uma escola que hoje eu ensino nela, que é aqui onde eu moro, uma das melhores. Eu gosto demais de lá. Muita gente já saiu de lá e já foi para o exterior, mora no exterior, sabe? Tem muitos e grandes casos de pessoas que realmente aprenderam. E aconteceu comigo o que acontece com muitos. Entrava no curso, mas eu não queria aprender de fato, né? Então eu desisti várias vezes, parei, voltei, parei, voltei. Até que finalmente, depois de alguns anos, eu ganhei um certificado de curso básico. E eu não tinha praticamente assim realmente um básico, né? Mas enfim, depois de alguns anos eu percebi a necessidade de verdade de aprender inglês, que eu acredito que você deve ter percebido isso agora, e por isso que você está aí querendo aprender a falar. Então eu voltei a estudar o inglês, só que eu voltei a estudar por conta própria. Fiquei estudando online. Computador aqui, YouTube, comprei cursos, assisti vários treinamentos online, caí em algumas falsas promessas. E isso aqui eu já vou dar uma pausa aqui com você. Eu vou fazer alguns vídeos sobre isso, tá? Por que você não consegue falar inglês? Por mais que isso aqui não seja uma aula de inglês em si, isso aqui é muito importante para que você consiga falar também, porque vai fazer com que você pule algumas coisas que talvez estão te impedindo de avançar na sua fluência. Então, olha só, eu caí em vários falsos métodos, tá? Várias falsas promessas, melhor dizendo. Por exemplo, teve um curso, eu não vou lembrar o nome, mas que você tinha que aprender 900 palavras em inglês, 1000 palavras, e para isso você pegava uma palavra nova e daí você, para memorizar ela, você dividia ela em algumas partes e imaginava alguma coisa estranha que fizesse você associar aquela palavra para que aquilo fixasse na sua mente, entende? É uma coisa que é complicado de explicar. Realmente, eu reconheço que algumas palavras eu não esqueci até hoje, mas foi muito pouco. E o que eu quero dizer com isso é que, por mais que eu tenha aprendido algumas palavras, aprender palavras não é aprender a falar o idioma. Você está aprendendo a dizer algumas palavras naquele idioma. Aí você pode dizer, mas falar o idioma é falar palavras, mas não palavras isoladas, fora de contexto. Isso aí você já, se você pesquisa aí como aprender inglês, algum professor já falou isso para você. Pegar palavras isoladas, lista de palavras, isso aí não vai fazer você conseguir conversar com alguém naturalmente, sem ter que ficar parando, pensando, parando, pensando. Você entende? Então, qualquer método, curso que diga para você, você vai aprender uma lista de palavras e com essa lista você vai estar apto para conversar. Isso aí, meu amigo, minha amiga, foge disso, não perca seu tempo, por favor. O tempo é muito precioso. A maioria dos adultos que está aprendendo inglês tem um tempo muito limitado, jovens adultos, então não perca seu tempo. Eu já tentei isso. Eu falo para você que não deu certo. Se você for fazer, boa sorte.
Alguns vão dizer, não, mas eu aprendi a falar. Eu pergunto para você, olha só, eu já vi lá onde eu trabalho e algumas pessoas que eu já ensinei que elas achavam que falavam inglês, porque sabiam algumas palavras. Mas quando você faz perguntas simples, a pessoa não consegue responder. Certa vez um rapaz, ele tinha estudado inglês por conta própria, né, sozinho, visto alguns métodos, e aí a gente começou a falar inglês. E eu fazia perguntas simples, como How old are you? E ele não conseguia entender, ele respondia uma outra coisa. Você entende? Então, gente, métodos, promessas milagrosas, diferentes. Eu trabalho também com marketing digital e eu entendo muito bem que uma das formas da gente vender algo novo é criar um título chamativo que toca uma dor, ok? E isso é o que mais acontece por aí, ok? Nem todos são ruins, não, de jeito nenhum, mas muitos são. E você precisa estar com as suas seu radar aqui ligado para você não perder dinheiro nem tempo. Perder dinheiro é ruim, mas perder seu tempo, sendo que o tempo é uma coisa crucial no aprendizado do idioma, por favor. Então eu caí em alguns métodos, aprendi inglês dormindo. Será que isso... Eu reconheço que eu tentei por umas 2 ou 3 vezes, logo desisti, graças a Deus. Isso aí, eu não preciso nem comentar, né? Preciso comentar que ninguém aprende nada dormindo. Quando a gente está dormindo, nosso cérebro está descansando, por mais que o coração esteja batendo, a gente sonha de vez em quando, né? Mas não tem como aprender. Se fosse assim, era muito fácil. Você aprendia, você ficava poliglota, colocava um fone ali do lado, um celular falando e... Você entende? Então eu não vou nem comentar sobre isso porque é meio óbvio. E se você olhar no YouTube aí, você vai ver vídeos falando sobre isso, ou melhor, vídeos ensinando isso, e com milhões de visualização. Tem gente que realmente ainda acredita. Então não caia nisso também, tá? Não caia nisso. Por favor, não perca seu tempo, use seu tempo de outra forma. Isto aí que eu falei para vocês é uma das coisas que muita gente cai. Métodos que não funcionam, métodos ou ultrapassados, falsas promessas. Isso aí faz muita gente perder o seu tempo e se frustrar. Porque a pessoa ela tenta, talvez você já tentou, me diga aí se você já tentou alguma coisa assim e como é que foi o que você já tentou. E aí você tenta isso e não consegue, e aí lá nos próprios comentários ou curso tem alguém que diz que conseguiu, aí você não conseguiu. Aí você pensa que o problema é em você. E eu falo para você que não, o problema não é você, não está na sua mente. Você consegue aprender, qualquer idioma você consegue aprender. É óbvio que tem gente que parece que assim tem um talento diferente para aprender. Isso aí eu vi algumas pessoas realmente. Eu não tive não, eu fui com muito esforço mesmo. Mas tem gente que parece ter uma facilidade a mais. Se você não tem, não tem problema, você está na grande maioria das pessoas. E a grande maioria dos que ficaram fluentes, que falam inglês, também não tinham dom nenhum de aprender. Ok? Não tinham dom nenhum, simplesmente se esforçaram e aprenderam inglês. É isso que a gente tem que ter em mente. A gente não precisa ser ter um super cérebro, super QI, não. É só ter concentração, é só ter foco, persistir e você vai conseguir. Então isso aí me atrapalhou, fez perder tempo e faz a gente perder energia. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente não vai ter mais aquela energia de antes. Eu tenho alunos de 50 para cima que tentam aprender inglês, alguns desistiram, outros persistiram. Eu vejo que não é só a questão da energia física e mental, mas várias outras coisas, trabalho, sabe, outras ocupações, tudo isso vai influenciando, tirando a sua energia, tirando o seu foco, tá? Então, pense nisso. Existe muito método hoje bom, gente. Eu não vou dizer para vocês que só a forma que eu ensino dá certo. Pelo contrário, existem centenas aí que eu vejo grandes professores no YouTube, na internet, cursos muito bons, ok? Tanto o brasileiro quanto o estrangeiro, tem muitos bons. Inclusive, você não
precisa necessariamente de um professor estrangeiro para você aprender inglês. Um professor brasileiro, para você que está começando, é o que você precisa, na verdade. Porque senão, você não vai nem entender nada, né? Ele vai começar a falar com você, você não vai entender. Mas eu falo com meus alunos que... Eu sempre falo isso, eu não tento segurar eles aqui comigo, mas depois que você aprende o básico, consegue se comunicar, me entender, porque se você não entender eu que sou brasileiro falando inglês, como você vai entender o estrangeiro falando inglês? O nativo, melhor dizendo. Então, primeiro você tem que conseguir me entender. Depois que você me entende, a gente consegue se comunicar, você está em um nível básico, intermediário, eu digo, vá atrás de fazer aulas realmente com o estrangeiro, com o nativo. Sim, eu falo isso para que o aluno, a pessoa, acostume agora e perca o medo de falar com um nativo, porque isso é um obstáculo também que tem que ser quebrado, tá? Eu mesmo recomendo, eu mesmo coloco meus alunos para falar com alguns amigos meus estrangeiros, para eles ir perdendo esse medo e conseguir um dia, eu digo que um dia o objetivo é você conseguir ter aulas com estrangeiro, ok? Tem que começar com um professor brasileiro, sim, mas depois de 1, 2 anos ou mais, você tem que ter isso aí. Um dia eu vou conseguir fazer aulas, aprender diretamente ouvindo o estrangeiro, sabe? Sem nenhum português no meio. Sem aquela muleta, não, mas se eu não entender, ele vai traduzir para mim. Você entende? Mas isso são etapas que a gente tem que fazer, tem que passar. É isso, gente. A primeira coisa é essa. Métodos e falsas promessas, tá? Comenta aí se você já passou por isso. A outra coisa que eu quero falar com vocês, que atrapalha a gente, porque a gente não fala inglês, é a falta de persistência, ok? Falta de persistência. Eu vou ser sincero com você que o inglês é uma das coisas mais desafiadoras para alguém aprender. Não só inglês, um outro idioma. Principalmente, veja só, principalmente o segundo idioma é uma das coisas mais desafiadoras. Porque depois que você aprendeu o segundo, você já sabe mais ou menos o caminho. Então, você aprendeu o terceiro, como hoje eu estou aprendendo mandarim e espanhol. Então, para mim, agora eu vejo que é muito mais simples o caminho. Todo aquele passo, aquela luta toda com o inglês, agora parece tão mais, sabe, mais simples, assim, não é fácil, mas parece mais simples. Geralmente a segunda língua é mais difícil, porque é a sua primeira experiência em aprender tudo novo. Quando a gente aprende uma língua, a gente está como nascendo de novo, aprendendo a falar tudo novamente, o mundo todo sendo dito de formas diferentes. Tudo que você aprendeu a sua vida inteira, que era dito assim, agora você vai aprender que não é mais assim. Ou melhor, que não é só assim, que também se diz dessa outra forma. Por isso é um grande desafio, geralmente a segunda língua, tá? E requer, meu amigo, minha amiga, a sua persistência, ok? Uma das coisas que você vai mais precisar para aprender qualquer idioma é persistência. Eu estou aprendendo hoje o mandarim e houve momentos em que eu pensei em parar. Pensei, para que eu estou aprendendo isso aqui? É tão difícil, é tão diferente, para que eu vou aprender isso, né? Então eu pensei, gente, eu pensei várias vezes nisso. Mas eu, assim, quando eu coloco uma coisa na minha mente, eu vou aprender, eu não consigo, assim, eu me sinto incomodado de parar. Não sei se você é assim, eu me sinto incomodado. Eu vou até ou dar certo ou dar errado para mim. Sabe, agora parar no meio, não. E eu tenho motivos fortes para me aprender, então isso eu sempre me lembro. Então você vai precisar ser persistente, tá? Foge de método errado, de essas promessas milagrosas aí, e você vai encontrar um método bom, seja o que eu ensino, seja o que outro professor ensina, que tem alunos que possam dizer realmente funciona. Tem muitos aí por aí, realmente. Os métodos, hoje em dia, as escolas estão se atualizando, saindo daquele método tradicional, de sair decorando regras gramaticais, de decorar palavras isoladas, e a maioria está já se atualizando. Então, muitos já funcionam, a maioria hoje funciona assim. Lógico, tem uns que tem umas dicas ali, outras aqui, que contribuem um pouco mais, mas a questão é essa, você persistir. Eu vi muita gente, vejo até hoje, começando e parando.
passa um tempo e aí desiste e depois volta de novo. E o idioma ele tem uma coisa que é ruim. Quando você começa a aprender, você aprende umas coisas e se você para, infelizmente, eu sinto isso, que a gente parece que vai perdendo o vocabulário. As palavras vão sumindo da mente. Por isso que assim, eu todo dia eu estou falando inglês. Eu tenho amigos estrangeiros, eu falo com a minha esposa não fala inglês, mas eu fico falando com ela. Eu estou ensinando ela ainda. Eu falo sozinho, eu falo aqui, eu ligo meu celular e eu gravo um vídeo falando, sabe? Tudo isso para que eu mantenha ali o meu vocabulário e continue aperfeiçoando. Então a persistência, ela é extremamente necessária. Senão não tem como, você não vai conseguir nem aprender inglês e a maioria das coisas na vida a gente não consegue aprender se não persistir, tá? Então tem que persistir. Tem dias que você vai ter mais tempo. O que você faz? No dia que você tiver mais tempo, você aproveita, estuda e ouve e pratica bastante. Terão outros dias que você não vai ter esse mesmo tempo. E aí você já pode dar uma aliviada. Você entende? É assim que eu faço. Hoje eu tenho 1 hora, então eu vou mergulhar nessa 1 hora. Eu não vou desligar meu celular, desligar o Wi-Fi e vou concentrar aqui no que eu estiver estudando o máximo. E aí no outro dia eu só tenho meia hora, ou então no fim de semana a gente geralmente sai, vai fazer alguma coisa, aí já não tem mais aquele tempo, então eu já estou com a minha consciência tranquila, por quê? Porque eu já aproveitei bastante no dia anterior, você entende? Então isso aí é extremamente necessário, tá? Eu estudo mandarim hoje, geralmente às 20h30 da noite, a partir das, ou melhor, perdão, às 22 horas. Tarde, minha mente está cansada, mas mesmo assim eu vou lá, eu ligo aqui o computador, vou no YouTube, tem alguns materiais que eu estou estudando sobre eles, estou aprendendo a me apresentar, sabe? Tudo de novo, tudo do básico de novo. E tem dia que eu estou mais cansado, e aí eu estudo só meia hora, tem dia que eu fico mais. E às vezes de manhã eu tenho um tempo sobrando, eu vou, aproveito, e vou lá e estudo, você entende? Então é assim que tem que ser, gente. O inglês ou outro idioma não é um curso de 3 meses, 6 meses que você passa, ganha um certificado e pronto. Não. Isso aqui é uma coisa que vai ser a sua vida inteira. Vai servir para a sua vida inteira. E eu digo que vai levar anos da vida. Eu já estou há 5, 6 ou mais, 7 anos desde que eu voltei a estudar de fato. Sem contar o tempo quando eu era criança, adolescente, que eu estudei. Eu não conto muito esse tempo não, porque ali para mim eu muito pouco absorvi, tá? Mas é isso, vai levar anos da sua vida. E você já tem que ter isso na sua mente, ok? A gente tem que colocar alguns objetivos, sim, coloca alguns objetivos. Daqui para o final do ano eu quero estar melhor, quero estar falando assim, coloque seus objetivos. Mas não exagere nisso. Até porque você vai se frustrar. Não adianta você dizer, daqui para o final do ano eu estou fluente. Não, não vai conseguir. É humanamente impossível, a não ser que você, como eu estou falando, você tenha uma predisposição a aprender mais rápido. Ok? Aí é diferente, mas eu estou falando da grande maioria das pessoas. E a gente não pode basear a nossa vida em exceções. Porque uma pessoa ali ela aprendeu. Porque outra ali passou 3 meses, 4 meses e ela já estava falando o básico. A gente não pode se basear em exceções. Você tem que lembrar, a maioria das pessoas, e quando é maioria não é os que não falam, mas muitos dos que conseguiram falar, eles passaram tanto tempo, eles passaram 6 meses, 1 ano, para conseguir desenvolver ali o básico, mas para ficar realmente seguro e fluente, demorou 3, 4, 5 anos da vida. Então é nisso que você tem que focar. Tá? Você só não pode se conformar a continuar falando as mesmas coisas, só consigo me apresentar, só consigo falar minha idade, de onde eu sou. Não pode se conformar com isso, tem que sair desse basicão aí, tá? E essa persistência vai te ajudar nisto, demais, ok? Você vai reparar que geralmente de um dia para o outro a gente não vê muito avanço não, tá? De um dia para o outro. Você estudou hoje alguma coisa e amanhã você vai, às vezes vai parecer que esqueceu foi de tudo.
Mas experimenta continuar estudando isso durante uma semana, durante um mês. Aí você consegue ver o avanço. O inglês é assim, o avanço ele é devagarzinho. É que nem a planta, você planta ela, a semente, e aí você vai regando. Os primeiros dias você não vê nada, primeira semana não vê nada, depois de semanas, de meses, aí começa a brotar. É assim que é o inglês, tá? A sua mente começa a absorver, as palavras começam a ficar familiares, você começa a lembrar, né? Fazer conexões, assimilar melhor, e as coisas começam a se encaixar. É assim que funciona. Então você tem que ter isso em mente. E outra coisa, você tem que ser paciente consigo mesmo. Algumas pessoas, como eu já falei várias vezes, aprendem mais rápido, mas esquece isso, tá? Esquece isso. Foca em você, é você agora. Você que está aprendendo. Não é eu, não é aquele lá que ficou fluente. Não adianta ir para o exterior, vou lá para os Estados Unidos, vou para a Europa, porque eu vou aprender mais rápido. Não adianta. Tenho vários alunos que moram na Europa e não falam inglês, estão fazendo aula agora. Então o local, o ambiente não vai fazer você um alto, né, aprendiz de inglês mais rápido. Não vai fazer, não. O local não vai interferir em nada, ok? Você pode estar no Brasil e ter uma imersão no Brasil. Isso que é o bom de hoje, do tempo que nós vivemos com a internet. Você pode imergir no inglês na sua casa, no seu quarto, onde você for. Tenha paciência consigo mesmo, por favor, tenha paciência consigo. Cada um tem um tempo de aprendizado. Eu tive alunos, já dei aula particular para 3 alunos. Eu lembro disso, que às vezes um deles começou muito bem, e aí o outro ele parece que estava mais devagar, mas depois de alguns meses esse começou a desenvolver melhor. E sempre ficou assim, sabe? Cada um no seu jeito, cada um no seu tempo. E isso é legal, a gente tem que respeitar isso, o processo. Ter essa paciência consigo, tá? Eu estudando esses outros idiomas, eu coloco para mim umas metas longas. Daqui a 5 anos eu me imagino falando bem, fluente, mandarim. Daqui a 5 anos, tá? Eu não sei se vai ser, mas é a meta que eu coloco. Daqui a 1 ano, a minha meta é estar falando um básico, um mais básico mesmo, sabe? Conseguir me apresentar, falar, pedir alguma coisa, entender, tá? Mas fluente eu coloco de 5 anos para frente. E tá tudo bem com isso. Essa pressa, ela nunca ajuda a gente. Pelo contrário, a pressa só atrapalha. Para aprender inglês, a sua mente tem que estar relaxada, tem que estar concentrada, tem que estar focada. E se você ficar assim se apressando, isso aí vai ser um obstáculo. Mais um obstáculo. Já basta tantos que a gente tem. A pressa, a ansiedade vai ser mais um. E um grande. Ok? Então, quando você parar para fazer sua aula, se você faz aula com alguém, revisar o material, você vai lembrar disso. Ter paciência. Você vai respirar antes. Se você é cristão, acredita em Deus, você vai orar antes, pedir que Deus te ajude. Você vai parar pare um pouquinho antes, e depois você começa a estudar, ou a revisar, ou a ouvir aquilo que você está ouvindo, ok? E eu vou terminar este vídeo dizendo que você deve evitar pular de muitos materiais um para o outro. Esse vai ser o último ponto que eu vou falar nesse vídeo aqui. Nos outros eu vou falar outras coisas. Uma outra coisa que atrapalha a gente, me atrapalhou muito, muito, foi eu pular de material em material. O excesso de informação hoje, ao mesmo tempo que a internet ajudou, mas ela trouxe também um excesso de informação que, na verdade, está atrapalhando muita gente. Talvez você passe por isso. Você começa a estudar um vocabulário, você pega um vídeo e você vai se focar naquele vídeo, mas quando é um dia depois, 2 dias depois, você já está pulando para uma outra coisa. Você já viu um outro assunto, você já viu um outro vídeo. E aí você, em vez de focar naquilo ali que você estava estudando e absorver o máximo que você puder, você já pulou para outra coisa. Você entende? Isso aí é extremamente prejudicial. Porque você não consegue absorver. Você tem que parar. Para mesmo, pegar um vídeo, passa uma semana nele. Tem gente que vai dizer, passa um mês. Eu acho demais. Passe uma semana naquele material.
Você pegou um vocabulário novo, passe uma semana ali. Ah, mas ele é muito curto, rapidinho termina. As palavras novas, crie novas frases com aquilo, com aquelas palavras que você aprendeu. Crie variações. Muda o tempo, coloca no passado, no presente, no futuro, sabe? Cria respostas, perguntas, outras situações com aquilo para que você absorva o máximo. Mas, por favor, não fica pulando material porque tá chato, não. Absorve o máximo, ok? É isso que eu faço hoje, absorver o máximo que a gente puder para depois pular para uma outra coisa. Isso aqui também vai te ajudar muito a fixar, tá? E aí você vai parar com aquele pensamento de, eu estudo, mas não aprendo. Estudo, mas não aprendo. Lógico, você mal começou a estudar algo, seu cérebro já estava ali absorvendo, aí você já pulou para outro. Isso pode estar te atrapalhando muito. Então pega isso aí também, ok? Eu vou falar sobre outras coisas no próximo vídeo. Se esse vídeo já estiver aqui no final, você já pode assistir. Se não, espera um pouco, porque tem um tempo muito corrido para fazer vídeo. Mas eu vou fazer, que eu quero ajudar você de fato. O meu sonho é ver as pessoas falando inglês, para eu ter mais gente para poder falar. Então eu amo isso, gente. Vamos estudar, aprender, ensinar. E eu quero ver você também falando inglês com segurança, tá? Se eu te ajudei de alguma forma, você pode se inscrever aqui no canal e deixar seu comentário aí. Te vejo nos próximos vídeos e até mais.